O maior desastre nuclear da história da humanidade aconteceu hoje há 37 anos na central nuclear de Chernobyl, na União Soviética, onde hoje é a Ucrânia. Um acontecimento que foi absolutamente trágico, mas que desde então tem fascinado infinitamente os cientistas, e quanto mais o investigamos, mais claro se torna, décadas depois, algo ainda hoje acontece em Chernobyl. Fique ligado para desvendar os segredos radioativos comigo e se você gostar, eu ficaria galaticamente feliz com um joinha e um comentário, porque o algoritmo do YouTube mostrará este vídeo para ainda mais pessoas que aprenderão algo. Obrigado pessoal e sejam bem-vindos. O desastre em Chernobyl ocorreu há quase 40 anos e hoje quero combinar os vídeos mais emocionantes que fiz sobre radioatividade em um supercorte para vocês. Esclareceremos juntos o que se passa com o sinistro fungo que cresce no reactor de Chernobyl e se alimenta da radiação. Esclareceremos por que os cães de Chernobyl mudaram geneticamente e passaram por uma evolução particularmente rápida. E viajaremos juntos para a sala mais perigosa de toda a usina de Chernobyl e veremos a pata de elefante mortal e bizarra. Para compreender plenamente o poder da fissão nuclear, também faremos um desvio para o chamado núcleo demoníaco, o núcleo de uma bomba atômica que matou 2 cientistas. Eu prometo a você, isso será extremamente emocionante, mas antes disso, uma pequena observação preliminar sobre o tema da própria energia nuclear. Por que continuo lendo comentários como Chernobyl é o melhor argumento contra a energia nuclear, as modernas centrais nucleares diferem imensamente da tecnologia e da burocracia soviética em Chernobyl. Um acidente deste tipo teria sido impensável nas centrais nucleares alemãs, que foram agora encerradas, se somarmos todas as mortes causadas por fontes de energia, ou seja, tudo, desde mortes por radiação, mortes por cancro, mortes por queima de carvão, mortes por quedas do telhado durante a instalação de uma célula solar, a energia nuclear é de longe uma das formas mais seguras de energia. Parece engraçado, compreensível, porque as reportagens em muitos meios de comunicação, especialmente em relação a Fukushima, só podem ser descritas como simplesmente erradas. O número de mortes atômicas causadas por Fukushima até o momento é 0. Na Alemanha, por outro lado, os políticos recorrem frequentemente ao número de mortes causadas pelo tsunami e simplesmente classificam-nas como vítimas nucleares. A transição energética alemã fez até agora da Alemanha um dos maiores pecadores climáticos da Europa, como podemos ver neste belo mapa de CO2. A França, por outro lado, que depende em grande medida da energia nuclear, é muito amiga do clima no que diz respeito às emissões de CO2. O encerramento das últimas centrais nucleares na Alemanha, há 6 meses, não conduziu a uma maior produção de energia a partir de energias renováveis. Não, foi quase completamente substituída pela energia a carvão e, claro, pela energia nuclear importada, como podem ver agora. Tudo pode ser visto publicamente, tudo pode ser claramente documentado com números, mas infelizmente isso não importa na Alemanha. No ano passado fiz uma pequena enquete no canal perguntando se precisamos de mais ou menos energia nuclear. 11.500 de vocês participaram e 78% de vocês votaram por mais. Por favor, deixe-me saber sua opinião detalhada nos comentários. Energia nuclear, sim, por favor, ou energia nuclear? Não, obrigado. Qual seria o caminho certo para a Alemanha? Estou muito curioso para saber o que você pensa. Assim, como uma pequena brincadeira preliminar, vamos finalmente viajar juntos para Chernobyl e o tema dos fungos radioativos servirá de introdução. Já se passaram mais de 35 anos desde o acidente do reator de Chernobyl, 5 anos antes de eu nascer. Escreva-me qual de vocês já estava no mundo e talvez até tenha notado tudo conscientemente. Na cidade ucraniana de Chernobyl, ocorreram 2 explosões numa central nuclear, que depois destruíram uma unidade de reactor. Isto, por sua vez, levou à libertação de material radioativo no ar que se espalhou por grandes partes da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e outras partes da Europa. Neste mapa, vemos aqui como as nuvens radioativas se espalharam pela Europa de 27 de abril a 6 de maio de 1986. Os residentes de Chernobyl e da cidade vizinha de Pripyat foram evacuados e a área foi considerada inabitável durante décadas. Hoje algumas pessoas voltam a morar lá e há até passeios turísticos na região. Também estive em Kiev há alguns anos e pensei em fazer isso, mas depois pensei que preferia não prejudicar a minha fertilidade com radiação radioativa. Ainda tenho muitos bebês astros para gerar. É claro que, nessa altura, o ambiente, a flora e a fauna da área em redor da central nuclear também foram significativamente afetados pela radiação radioativa. Ao longo dos anos, a exposição à radiação diminuiu e a natureza também se recuperou, mas a descoberta a seguir é extremamente surpreendente.
Os pesquisadores encontraram um fungo preto na área que se alimenta de radiação radioativa. Seu nome é Cryptococcus neoformans e não cresce em algum lugar da floresta, mas justamente onde há maior radiação no bloco do reator. Este organismo faminto não apenas desafia a alta exposição à radiação, mas também vive dela. O pesquisador de radiação da NASA, Kasturi Venkateswaran, diz: os cogumelos coletados dentro do reator tinham mais melanina do que os cogumelos coletados fora da zona de exclusão. Descobriu-se que eles cresceram para enfrentar a radiação. Eles a amam. Então estamos realmente falando de uma forma de vida absolutamente extraordinária. O fungo próspera nos restos do bloco do reator. Pode decompor material radioativo, como a grafite quente que resta nos restos do reator de Chernobyl. Na presença de radiação, os fungos crescem mais rapidamente. Eles se alinham com a fonte de radiação para crescer ali, como se estivessem em busca de comida. O fato de a vida prosperar no lugar de tal catástrofe é incrivelmente fascinante e me lembra muito esta citação de Jurassic Park. Life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but finds a way. Mas como o fungo faz isso e poderíamos até usá-lo para tratamento médico ou até mesmo para viagens espaciais? Sim, mas comecemos pelo princípio. Os fungos pretos têm uma proporção muito elevada de melanina, que é o pigmento da pele humana que protege contra a radiação ultravioleta. O baixo teor de melanina é a razão pela qual os mais pálidos parecem um tomate depois de um dia de praia. Os fungos, com a sua melanina, podem converter a radiação gama em energia química para o crescimento. Isso provavelmente lembra alguns de vocês do processo de fotossíntese das plantas e também é semelhante. Semelhante à fotossíntese, isso é chamado de radiossíntese. O biólogo molecular Arturo Casadeval afirma: começamos expondo os fungos à radiação. Descobrimos que eles cresciam mais rápido, o que estava relacionado à melanina. Se eles não tivessem melanina, você não conseguiria ver o efeito. E agora pense em quão engenhoso você poderia usar esse cogumelo para todo tipo de coisa. Em princípio, é uma proteção radiológica natural devido à sua radiossíntese. Muito prático para todas as pessoas que estão frequentemente no espaço, porque a radiação cósmica é radioativa e muito perigosa para o corpo humano a longo prazo. É por isso que o cogumelo já foi cultivado na Estação Espacial Internacional da ISS, porque se deseja usar suas incríveis propriedades para viagens espaciais. As experiências na ISS pretendem mostrar se é possível proteger desta forma as naves espaciais contra a radiação penetrante, porque na área em que se move, a radiação é maior do que na superfície terrestre, mas ainda em um nível aceitável. Se em algum momento as pessoas partirem em missões mais profundas no espaço, por exemplo para Marte nos próximos anos, então terão de suportar uma exposição massiva à radiação e o fungo de Chernobyl poderá ajudar perfeitamente se cultivarmos este fungo nas paredes exteriores de uma nave espacial, por exemplo. O biólogo Radamés Cordeiro afirma: sabemos que a radiação espacial é perigosa e danifica a matéria. Então, se tivermos material que possa atuar como escudo contra a radiação, ele poderá não apenas proteger pessoas e estruturas no espaço, mas também trazer benefícios muito reais para as pessoas aqui na Terra. Eu sei que parece ficção científica, mas pesquisas reais me lembram um pouco do esporo de Star Trek. Também me ocorreu imediatamente que este poderia ser um aspecto interessante na busca por vida extraterrestre. Se já conseguem formar tais formas de vida na Terra, isso significa que mesmo exoplanetas extremamente radioativos não podem ser excluídos no que diz respeito à existência de formas de vida. Um planeta completamente coberto por fungos alienígenas. Um paraíso absoluto para os fãs de pizza funghi. As viagens espaciais são apenas uma área de aplicação. O fungo preto também poderia ser usado em radioterapia para proteger os pacientes dos aspectos negativos da radiação. Ou você poderia cercar os locais de eliminação de resíduos nucleares com camadas desse fungo. As possibilidades são realmente infinitas. Em princípio, o fungo poderia até ser usado para gerar eletricidade. Poderíamos gerar eletricidade verde a partir da radioatividade. Existem muitos lugares na Terra que possuem naturalmente imensa radioatividade, como a cidade iraniana de Hansa. Existem fontes termais que trazem rádio das rochas subterrâneas para a superfície. A radioatividade lá é 20 vezes maior que a média mundial. Esses locais seriam predestinados a centrais elétricas de cogumelos para converterem esta radioatividade em energia que nós, humanos, possamos utilizar. Ainda é tudo música do futuro, mas acho super fascinante pensar na utilidade deste cogumelo. Sinta-se à vontade para me escrever nos comentários sobre outros casos de uso que você possa imaginar para o fungo preto. Não sei sobre você, mas todo o assunto me deixou com muita fome de pizza funghi.
E coincidentemente tem um pedaço aqui. Inacreditável que a vida consiga se adaptar a essas condições mais adversas, não é mesmo? E você não precisa viajar tão longe para ver essas formas de vida radioativas. Na Alemanha, na Saxonia, existe uma mina de urânio abandonada. E o que os pesquisadores descobriram lá é pelo menos tão emocionante quanto o cogumelo de Chernobyl. Se olharmos a lista dos maiores produtores de urânio dos últimos anos, vemos que a Alemanha produz 0,0 toneladas de urânio por ano há algum tempo. O que está acontecendo aí? Na RDA, o urânio foi extraído ativamente na mina Königstein, na Suíça saxônica, e exportado para a União Soviética. A mina está ociosa desde 1990. Agora, algum espertinho entre vocês dirá: Na tabela, porém, vi que a Alemanha produziu urânio por muito mais tempo. na verdade, uma certa quantidade de urânio ainda é produzida quando antigas minas, como a de Königstein, são reabilitadas. Desde o encerramento, foram feitas tentativas nestas minas, sobretudo para limpar a água da mina, dissolvendo o urânio da água contaminada através de sistemas de filtragem. E o urânio extraído da água também pode ser vendido como um belo efeito colateral. Entretanto, a quantidade de urânio na água do poço da mina de Königstein é tão pequena que nada digno de menção pode ser extraído dela. O último lote de lama de urânio pesando 19,5 toneladas foi transportado para os Estados Unidos em 2021. Eu me pergunto em que plataforma eles vendem lama de urânio. eBay? Bem, parece que esse é o fim da história. A purificação da água da mina está dentro do cronograma, o urânio é vendido e a própria mina está inundada, então paz, alegria, bolo de urânio? Não tão rápido, porque a mina de Königstein ainda guarda alguns segredos brilhantes. Como os pesquisadores descobriram, os cientistas queriam descobrir que flora e fauna se formavam ali. Uma mina de urânio inundada é literalmente um sonho molhado. De cada biólogo, como está a vida em um biótopo subterrâneo úmido com altos níveis de radioatividade? Muito bom, como sabemos agora. Confira esta foto dos pesquisadores saindo da mina, parece uma verdadeira festa de micróbios. E de fato, o que está pendurado nas paredes são formas de vida microbiana. Nas paredes, os pesquisadores encontraram micróbios ácidos de cor laranja que pareciam vermes longos e magros, e no teto encontraram formações viscosas marrons e brancas que pareciam estalactites. Tudo parece algo saído de um filme alienígena. Mas fica ainda mais louco. De acordo com a pesquisa publicada, não apenas bactérias e archaia vivem em ambientes contaminados radioativamente, mas também espécies de eucariontes, indicando claramente seu impacto potencial no ciclo do carbono em um ambiente ácido afetado pela água de uma mina. Em outras palavras, a vida lá embaixo é muito diversificada, e acima de tudo, os moradores das minas são organismos incrivelmente complexos. A maioria não são apenas organismos unicelulares, mas eucariontes multicelulares, que são organismos com um núcleo capaz de realizar coisas mais complexas, como respiração e divisão celular. Aliás, o maior destes micro-organismos na mina de urânio tinha 50 micrômetros de largura e 200 micrômetros de comprimento, o que seria visível a olho nu. Alguém precisa fazer um filme chamado Ataque das Minas Radioativas Slimeworms. Eu daria uma olhada. Surge a questão de como estes organismos conseguem prosperar sob condições extremas. A chave está no baixo pH da mina, na alta concentração de sulfato e na alta concentração de metais pesados. Eu sei que não parece muito confortável, mas para os micro-organismos é como um hotel 5 estrelas, porque muitas bactérias lá são amantes dos ácidos. Eles ganham energia alimentando-se do abundante suprimento de ferro e enxofre da mina. Esses conhecedores muito ácidos compõem a estrutura viscosa de estalactite encontrada no teto da mina. Para nós, esses depósitos viscosos parecem um pouco nojentos, mas para os eucariontes, é o jantar das estrelas por excelência, pois eles se alimentam dessa bactéria que adora ácidos. E organismos multicelulares ainda maiores, que por sua vez se alimentam de eucariontes. Este processo continua, criando um sistema de cadeia alimentar extremamente eficiente e bem organizado na mina. A única questão é qual criatura está no topo da cadeia alimentar da mineração de urânio? O estudo afirma: os eucariotos colonizam habitats extremos em maior extensão do que se pensava anteriormente e podem desempenhar um papel importante no ciclo do carbono no ambiente ácido das águas das minas. Portanto, uma mina radioativa, inundada e abandonada é um lugar onde a vida pode prosperar. Mas já posso ouvir alguns de vocês gritando: o que isso tem a ver com espaço? Tim só pode falar sobre espaço.
Esta descoberta é super emocionante em termos de busca por vida extraterrestre, pois mostra que a vida é muito resistente e pode se adaptar às condições mais extremas. E onde estão as condições muitas vezes muito extremas? Isso mesmo, fora da Terra, em qualquer lugar do espaço. Na verdade, existem muitos lugares apenas no nosso sistema solar que poderiam ser considerados habitats potenciais, mas até agora foram considerados improváveis de abrigar vida devido às suas condições aparentemente hostis. Por exemplo, chove ácido em Vênus. Contudo, como sabemos agora, um ambiente ácido não é, por si só, hostil à vida. Se a vida na Terra pode prosperar em ambientes que são literalmente uma porcaria do ponto de vista humano, devemos também incluir lugares extremos na nossa futura busca por vida extraterrestre. Por exemplo, exoplanetas que são completamente radioativos ou exoplanetas com enormes oceanos de ácido. Tudo é possível e, de facto, um novo estudo sugere que mesmo exoplanetas distantes das suas estrelas podem acolher vida e oceanos se for gerada energia suficiente através do decaimento radioativo. O estudo, que também linkei abaixo, afirma: a presença de um solvente líquido é amplamente considerada um requisito essencial para a habitabilidade. A nossa análise sugere que superterras com abundâncias de radionuclídeos mais de 10 a 3 vezes superiores às da Terra podem albergar oceanos aquáticos de vida longa. Como você vê, descobertas como as da mina Königstein, na Saxonia, fornecem implicações superimportantes para a busca por alienígenas. É claro que não apenas criaturas pequenas, como os cogumelos, vivem em torno de Chernobyl, mas também mamíferos maiores, especialmente uma crescente população de cães. Quando relatei pela primeira vez sobre estes cães, doei 100 euros para vocês e prometi doar outro valor. Por cada 1000 visualizações o vídeo atinge até o final de março mais 50 cêntimos. Dado que atingiu 182 mil visualizações no final de março, isso teria sido de 91 euros. Arredondei para 100 e doei novamente para os cães de Chernobyl. Mas o que torna esses cães tão especiais? É claro que as milhares de pessoas que foram evacuadas naquela época também tinham muitos cães. Uma grande proporção desses cães foi deixada lá com pressa e necessidade. Agora, poder-se-ia supor que estes cães domésticos deixados para trás nas proximidades de uma central nuclear danificada e com uma imensa exposição à radiação não teriam durado muito tempo. Dente de leão, muitos sobreviveram, multiplicaram-se e hoje existe uma população canina relativamente grande na área de Chernobyl. Eles estão indo tão bem, estão realmente radiantes. Ok, a piada foi maldosa. Esses cães são muito misteriosos, porque embora seja muito provável que sejam animais de estimação dos evacuados, também há pessoas que acham improvável. De facto, nos primeiros dias após o desastre nuclear, as forças soviéticas exterminaram todos os animais domésticos deixados para trás para evitar que escapassem da central nuclear e espalhassem a contaminação radioativa. De onde quer que venham, os cães estão aqui de qualquer maneira e para os cientistas é extremamente interessante observar mais de perto estes cães de Chernobyl. Como você consegue desafiar ainda a alta exposição à radiação? O que mudou em seu corpo como resultado? Exatamente, agora sabemos disso graças a um novo estudo e o resultado é realmente espetacular. A população canina lá é geneticamente diferente de qualquer outro cão no mundo. Quase parece o enredo de uma série de terror apocalíptico. Os cães expostos à radiação nuclear mudam a sua composição genética e depois dominam o mundo. Provavelmente não será tão drástico, mas os resultados da pesquisa ainda são difíceis. Os pesquisadores passaram 2 anos coletando amostras de DNA dos animais vadios e examinaram um total de 302 cães que viviam dentro da própria usina e entre 15 e 45 quilômetros do local do desastre. Acho realmente fascinante que existam famílias de cães morando no prédio da usina. O mesmo acontece com a colega geneticista Elaine Ostrander, que afirma: o que é mais notável no estudo é que identificamos populações de cães que vivem à sombra do reator e podemos identificar esses cães pelo seu perfil de ADN. A ideia de famílias vivendo perto de barras de combustível usadas é incrível e fala da resiliência dos cães como espécie. No geral, a nova pesquisa descobriu que esta população possui 15 estruturas familiares complexas que são únicas em comparação com outros cães. Isto significa que os cães de Chernobyl podem ser claramente identificados pelo seu ADN e podem ser distinguidos de outras populações caninas. Segundo os pesquisadores, isso se deve à radiação ionizante a que esses cães estão expostos há gerações. No acidente de 1986, o mortal isótopo radioativo césio-137 foi liberado em imensas concentrações perto da usina. Portanto, a princípio não é surpreendente que algo tenha acontecido com os cães ao longo das gerações.
Mas como a radiação pode realmente alterar o DNA? Quando a radiação atua diretamente no DNA, ela pode alterar a estrutura da dupla hélice do DNA, quebrando as ligações entre os nucleotídeos que compõem o DNA. Se a radiação afetar os cromossomos contidos no DNA, pode até levar a quebras cromossômicas e a radiação aumenta a taxa geral de mutação. Mutações são alterações na sequência de DNA que constituem o material genético de um organismo. Quando ocorre uma mutação em um gene, ela pode levar à alteração da síntese proteica, que por sua vez pode levar a alterações na função e nas características do organismo. As mutações nem sempre precisam ser uma coisa ruim, eles até desempenham um papel importante na biologia evolutiva. Você deve sempre ter isso em mente ao beber um delicioso e saudável copo de leite. A propósito, este vídeo não é patrocinado pela indústria láctea. Infelizmente. A tolerância à lactose é uma mutação genética. Nossos ancestrais eram todos intolerantes à lactose. Só uma mutação tornou possível aos nossos antepassados digerirem a lactose e isso foi, claro, uma imensa vantagem de sobrevivência na altura. Porque garantiu a sobrevivência através de um aumento da oferta alimentar e é por isso que a tolerância à lactose prevaleceu de forma bastante eficaz em termos evolutivos. Novos testes devem agora esclarecer quais mutações os cães de Chernobyl podem ter desenvolvido e se existem alguma benéfica. A única coisa que está clara é que a taxa de mutação teria de ser bastante elevada como resultado da exposição à radiação e que o sucesso desta população canina sugere pelo menos que eles se adaptaram às condições através da mutação. Mas quero enfatizar novamente que a mutação e a evolução em geral não seguem um plano. Ainda me lembro de como minha professora de biologia, a Sra. of Mamas, sempre me ensinou isso naquela época. Minhas notas de biologia ainda eram ruins. Certamente muitos cães de Chernobyl morreram cedo e dolorosamente por causa de mutações ruins e só porque morreram, eles não conseguiram se reproduzir e não conseguiram transmitir as mutações ruins. Os cães que estavam particularmente bem adaptados à exposição à radiação, quer através de mutações vantajosas ou simplesmente devido a um físico melhor, foram capazes de se reproduzir e foi assim que uma população de cães atômicos particularmente resistentes à radiação se desenvolveu ao longo das gerações. Assim como as girafas não tinham pescoços longos porque achavam conveniente chegar às folhas, mas porque as girafas antigas tinham mais comida com o pescoço um pouco mais longo e podiam, portanto, dedicar-se a coisas mais agradáveis como a reprodução em vez de morrer de fome. Frau of Mamas definitivamente me daria 4- para este vídeo. Por exemplo, que tipo de mutação poderia ajudar os cães? Os investigadores pensam que podem ter sofrido alterações genéticas que melhoraram a sua capacidade de reparar danos no ADN, o que é um fator super importante para lidar com os danos causados pela radiação. Essa investigação também poderá ser importante para pessoas que vivem em áreas com elevada exposição à radiação ou em viagens espaciais, porque a exposição à radiação também é muito elevada no espaço. Elaine Ostrander diz: podemos aprender muito com estes animais. Esta é uma oportunidade única para ver o que acontece quando gerações de grandes mamíferos vivem num ambiente hostil. A coisa toda também é super interessante em relação a uma teoria científica chamada hormese da radiação, segundo a qual um baixo nível de exposição à radiação pode até ser benéfico à saúde. Doses baixas de radiação ionizante, abaixo do limiar para danos agudos, podem estimular o sistema imunitário e melhorar os processos de reparação do ADN. Alguns estudos demonstraram que baixas doses de radiação podem reduzir o risco de certos tipos de cancro e ter efeitos benéficos no sistema imunitário e no metabolismo. Num outro estudo com cães, descobriu-se que a esperança de vida dos cães aumentava significativamente se fossem expostos a baixos níveis de radiação ao longo da vida. Eu sei que isso parece incrível e contradiz praticamente tudo que você ouve, mas a situação do estudo é relativamente clara. Vinculei muitas fontes sobre hormesis de radiação nas notas do programa abaixo para não ter uma tempestade de merda. É claro que o lobby do leite não só não patrocinou este vídeo, como também o lobby nuclear não me paga um cêntimo. Infelizmente, algum lobby tem que me pagar, caramba! Os cães sobrevivem lá e possivelmente graças a mutações genéticas benéficas e até mesmo aos efeitos ligeiramente positivos da hormese de radiação. Claro, isso não significa que os cães estejam bem lá, especialmente desde a guerra na Ucrânia. Quase não há turistas em Chernobyl. Isso mesmo, você pode reservar passeios por lá. Menos turistas significa menos comida, pois menos comida é levada aos cães no local. A equipe de investigação que realizou o estudo de ADN está, portanto, a trabalhar com o Clean Future Fund, que tenta ajudar os cães de Chernobyl com doações. Então vemos que o poder da radioatividade é tremendo e afeta até o DNA. Claro, também é altamente perigoso. E nenhuma história demonstra isso tão perfeitamente quanto a do Demon Core, um núcleo de bomba nuclear que ceifou a vida de 2 cientistas. Apertem os cintos, porque essa história vai te surpreender, eu prometo.
Iniciar uma reação em cadeia de radiação mortal no núcleo de uma bomba nuclear usando uma chave de fenda incorretamente. Esta não é uma das minhas piadas estúpidas, realmente aconteceu. Mas tenha calma, vamos começar pelo início da história. A Segunda Guerra Mundial terminou logo depois que as bombas atômicas americanas foram usadas em Hiroshima e Nagasaki. No entanto, não estava claro se o Império Japonês iria então capitular, razão pela qual os Estados Unidos estavam a trabalhar numa terceira bomba atômica. O núcleo desta bomba atômica era uma esfera de plutônio de 14 libras, 6,2 kg, agora conhecida como núcleo demoníaco, e certamente ganhou esse apelido, como ele está prestes a ouvir. Em primeiro lugar, coloca-se a questão de saber por que é que os Estados Unidos mantiveram este núcleo de plutônio após a Segunda Guerra Mundial. Você nunca sabe quando poderá precisar do núcleo de uma bomba nuclear. Sempre tem uma comigo. A pesquisa sobre armas nucleares continuou após a guerra, e, embora não tenha havido mais implantações desde então, houve implantações. Os testes foram originalmente planejados para serem usados como parte da Operação Crossroads, uma série de testes nucleares conduzidos pelos Estados Unidos para estudar os efeitos das armas nucleares em navios de guerra. 2 testes de armas nucleares, denominados Able e Baker, foram realizados como parte da Operação Crossroads. Este teste ocorre no atol de Bikini, no Oceano Pacífico. Pode parecer familiar, e não é brincadeira. Os criadores de Bob Esponja provavelmente queriam fazer uma referência exatamente a isso nomeando a fenda do biquíni. No final das contas, porém, o núcleo demoníaco não foi usado em tal teste e foi derretido de antemão. E provavelmente por causa dos trágicos acontecimentos que desencadeou. O primeiro acidente aconteceu em 21 de agosto de 1945. O físico Harry Daghlian conduziu um experimento com o objetivo de determinar a massa crítica do núcleo de plutônio. Isso significa que ele queria descobrir o quão próximo o núcleo estava das condições para uma reação em cadeia autossustentável. Esta é uma informação crucial para a compreensão da física dos nêutrons e como funcionam as armas nucleares. O que é exatamente essa reação em cadeia em um núcleo de plutônio? Veremos mais de perto em um momento. Harry Daghlian construiu blocos de carboneto de tungstênio ao redor do núcleo Demon para estudar sua massa crítica. O carboneto Wolfram é um material que reflete nêutrons. Portanto, neste experimento, ele atuou como um refletor de nêutrons ao redor do núcleo Demon. Aqui você pode ver uma réplica do experimento e os blocos de carboneto de tungstênio ao redor da bola de plutônio. Cercar o núcleo de plutônio com carboneto de tungstênio aumenta o número de nêutrons no núcleo necessários para sustentar uma reação em cadeia. Claro, Daghlian não queria alcançar uma reação em cadeia crítica, mas descobrir como o núcleo demoníaco reage em condições seguras contando e ajustando o carboneto de tungstênio. Mas o que aconteceu a seguir é realmente inacreditável. Harry Daghlian acidentalmente deixou cair um bloco de carboneto de tungstênio no núcleo demoníaco. Depois do que acabamos de discutir, você pode imaginar o que desencadeou isso. O núcleo foi subitamente empurrado para muito mais perto da massa crítica. Uma reação em cadeia descontrolada foi desencadeada e uma imensa radiação foi gerada repentinamente. Harry Daghlian removeu imediatamente o bloqueio para interromper a reação, mas nesse curto espaço de tempo já havia recebido uma dose letal de quase 5,1 de radiação Ceuert. Ele morreu de enjoo causado pela radiação menos de um mês depois. Agora, poder-se-ia pensar que após este incidente, as precauções de segurança foram aumentadas no Laboratório Nacional de Los Alamos, onde ocorreu o acidente. Na verdade não, é preciso dizer, porque menos de um ano depois, em 21 de maio de 1946, aconteceu o próximo acidente trágico, cujo curso parece ainda mais incompreensível. O físico Louis Slotin, grande amigo de Harry Daghlian, trabalhou no núcleo demoníaco. O experimento que ele conduziu foi chamado de fazer cócegas na cauda do dragão e, de alguma forma, o que aconteceu foi exatamente o que você esperaria quando fizesse cócegas na cauda de um dragão, um desastre. Neste experimento foram utilizados 2 hemisférios feitos de berílio, que serviram como refletor de nêutrons, cumprindo a função que foi cumprida pelos blocos de carboneto de tungstênio no primeiro experimento. Esses hemisférios foram colocados ao redor do núcleo demoníaco para aumentar o número de nêutrons restantes no núcleo e assim estudar a proximidade do ponto crítico antes de uma reação em cadeia incontrolável. No experimento, Louis Slotin quis juntar lentamente os 2 hemisférios de berílio e testar como o demônio reage. E agora está ficando realmente bizarro, para evitar que os 2 hemisférios fossem completamente montados e fechassem o núcleo tão completamente, o que teria desencadeado uma reação nuclear em cadeia, foram planejados espaçadores. Slotin acabou usando apenas uma chave de fenda para mantê-los separados. Aqui você pode ver uma reconstituição do experimento. Bem, você ouviu direito, Louis Slotin só foi separado do fiasco nuclear e de sua própria morte por uma chave de fenda entre os 2 hemisférios. É um pensamento meio macabro, mas sempre penso comigo mesmo que não é de admirar que os homens vivam vidas mais curtas do que as mulheres, em média.
Então finalmente veio como tinha que vir e a chave de fenda escorregou dele. Os dois hemisférios cercaram completamente o núcleo demoníaco e uma reação em cadeia nuclear crítica se desenrolou novamente. Colegas de Slotin descreveram mais tarde um brilho azul ao redor do núcleo, a chamada radiação Cherenkov, que também é visível em usinas nucleares. Slotin também sentiu um gosto amargo na boca e uma sensação de queimação na mão esquerda. E embora Slotin tenha separado rapidamente as bolas umas das outras, encerrando assim a reação supercrítica, infelizmente já era tarde demais. Ele morreu de enjoo causado pela radiação apenas 9 dias depois. 2 acidentes incrivelmente trágicos e bizarros, e o que considero realmente trágico neles é que tanto Daglian como Slotin, como físicos nucleares experientes, provavelmente já sabiam no momento do acidente o que significaria este breve momento de desatenção, nomeadamente a sua própria morte. Vamos dar uma olhada em como a exposição à radiação pode se tornar tão imensamente alta como resultado de erros aparentemente menores. Primeiro de tudo, as reações em cadeia que ocorreram durante os acidentes mortais envolvendo o núcleo demoníaco não foram fortes o suficiente para desencadear uma explosão completa do núcleo. Uma bomba atômica operacional contém significativamente mais elementos do que apenas um núcleo de plutônio, por exemplo, amplificadores explosivos. Portanto, o núcleo demoníaco nunca chegou perto de uma explosão nuclear, mas atingiu um estado descrito como crítico. Nesse caso, no verdadeiro sentido da palavra, é preciso dizer, nesse estado, ocorre uma reação em cadeia independente, na qual o número de nêutrons no material pode se estabilizar ou até aumentar lentamente, mas não tão rapidamente como em uma reação em cadeia explosiva e descontrolada. Grosso modo, é o que acontece. A reação em cadeia começa quando um nêutron entra no núcleo do plutônio e é absorvido por um átomo de plutônio 239, convertendo assim o plutônio 239 em plutônio 240 e este é instável. O que acontece com sua vida quando você está mentalmente instável? Exatamente, ele se desintegra completamente em suas partes individuais. De alguma forma, este é um vídeo realmente deprimente. Portanto, o plutônio 240 decai, no qual se divide em 2 núcleos atômicos menores, os chamados produtos de fissão. Nesse processo, que provavelmente é mais conhecido como fissão nuclear, uma grande quantidade de energia é liberada na forma de calor e raios gama. Agora você poderia dizer, bem, então um pouco de energia é liberada, mas depois tudo acaba rapidamente. Infelizmente, no processo são libertados nêutrons que, por sua vez, atingem outros átomos de plutônio 239 e também os dividem, libertando ainda mais energia e nêutrons. Você vê do que se trata, uma reação em cadeia que aumenta exponencialmente, e foi exatamente isso que aconteceu nos poucos segundos em que os 2 pesquisadores cometeram, cada um, seu acidente de reflexão de nêutrons. Portanto, a história do núcleo demoníaco mostra claramente com que força imensa estamos lidando quando se trata de fissão nuclear. Tão assustador quanto fascinante. Mas o tema também é relativamente complexo e por isso fico feliz em escrever nos comentários qualquer dúvida que você tenha sobre o assunto, tentarei responder o maior número possível. Prometido. E a radiação em Chernobyl hoje? Na verdade, é muito mais forte em algumas partes da usina do que em outras. Sob nenhuma circunstância você deve entrar em uma sala, a sala 217.2, que contém a bizarra e mortal pata de elefante. Fotografias como prova? Aí vem a filmagem original da pata do elefante. Para lidar com o acidente de Chernobyl, um sarcófago foi construído ao redor do reator danificado para evitar maior liberação de radioatividade. No entanto, este antigo sarcófago foi erguido de forma bastante improvisada e foi substituído em 2016 por uma nova concha protetora chamada New Safe Confident, que protege muito melhor a radioatividade e também está equipada com todos os tipos de instrumentos e câmeras. Aliás, a necessidade deste novo invólucro é controversa e alguns especialistas em proteção contra radiações assumem que o nível de radioatividade é agora suficientemente baixo para que o antigo invólucro continue a ser utilizado. Outros dizem que uma nova carcaça é apropriada simplesmente por causa do risco de a carcaça antiga colapsar devido a um desastre natural, terremoto ou algo semelhante. Não importa quem estava certo, porque a gota radioativa foi sugada e a nova cápsula já está lá há alguns anos. Mas o que é indiscutível entre todos os especialistas é que ainda existem locais isolados na usina onde a radioatividade ainda é extremamente elevada. Então aqui vai uma dica importante. Se acidentalmente se perder na central nuclear de Chernobyl, o que poderá acontecer se voltar a murmurar na agência de viagens? Não entre na sala 217.2 em hipótese alguma. Esta sala fica a cerca de 15 metros a sudeste do reator danificado e a 6 metros do solo e nesta sala está a pé de elefante. Infelizmente, não um assim, mas um feito de material altamente radiante, uma mistura fundida que ainda poderia matar você com sua radiação décadas após o acidente.
Aqui está uma foto tirada por Arthur Cornell, colaborador sênior no planejamento do novo pod. Não vemos um fantasma aqui, mas Arthur Cornell em uma das primeiras selfies, tirada com o temporizador. Impressionantemente visível é a pata do elefante, basicamente uma grande bolha radioativa, um monstro morto nascido do acidente do reator. Mas do que exatamente é feita a pata do elefante? Quando o núcleo do reator 4 derreteu e, como resultado, também causou um incêndio radioativo em todo o edifício, as temperaturas ficaram imensamente altas. Esta condição extrema fundiu os materiais de construção do edifício, principalmente concreto, aço e vidro, com combustível nuclear fundido. Portanto, não é exagero dizer que a pata de elefante é produto do colapso. O material fundido que resulta de um derretimento é chamado cório. Uma mala de viagem de núcleo e a terminação -1, que é típica para elementos químicos, ou seja, o elemento central. Assim, cório é o combustível fundido, composto de urânio, zircônio, grafite e outras substâncias, formado quando a célula combustível de um reator nuclear derrete e se mistura com outros materiais no recipiente do reator. E posso prometer que você não vai querer misturar essa coisa no seu café, porque depois de criado ele fica incrivelmente quente, radioativo e pode até corroer as paredes, como podemos ver de forma impressionante na pata do elefante. Você se lembra, a sala 217.2 fica a 15 metros do reator, foi aqui que o cório conseguiu penetrar e criar essa semente do inferno. Em vez do pé de um belo paquiderme, a coisa me lembra mais um abscesso, com sua coloração entretanto preta e estrutura enrugada. Também é apropriado que a pata do elefante seja apenas parte de uma massa muito maior que se estende sob o espaço até o reator 4. Repugnante. E não sei quanto a você, mas tenho uma vontade mórbida de tocar naquela coisa e aprender mais sobre sua consistência. Mais ou menos como o plutônio. Veja só. Parece delicioso. Pode ter gosto de laranja e nunca saberíamos. Mas sabemos bastante sobre a consistência da pata do elefante. Machine Savelier, do Instituto para Problemas de Segurança de Usinas Nucleares, diz, inicialmente, a pata do elefante era tão dura que os cientistas tiveram que usar um rifle Kalashnikov para quebrar um pedaço para análise. Agora tem mais ou menos consistência de areia. A areia proibida com a qual nunca devemos construir um castelo de areia. Agora surge a pergunta: quão perigoso é o pé do elefante hoje? Já vimos pessoas com trajes de proteção entrarem na sala e tirarem fotos. Aqui está um vídeo gravado em 2007 que parece um clipe de um filme de terror encontrado. Vemos também que toda a sala está cheia de detritos radioativos. No momento da descoberta, logo após o desastre nuclear, a radioatividade perto da pata do elefante era de cerca de 8.000 a 10.000 roentgens. Uma intensidade que, em poucos minutos, causa um enjoo de radiação tão grave que inevitavelmente leva à morte. Desde então, a radiação diminuiu enormemente devido à decomposição dos elementos radioativos. Mas antes de fazer as malas agora, isso não é um passe livre para o quarto 217.2. De acordo com uma estimativa de 2019, a intensidade da radiação nas imediações da pata do elefante ainda é de cerca de 40 sieverts por hora. Também vi outras fontes, como esta postagem no Reddit, que assume um Röntgen por hora, ou seja, mais de 100 sieverts. De qualquer forma, eu não arriscaria nada, porque ainda é uma dose muito alta de radiação, que causa enjoo de radiação e também pode ser fatal se você for exposto a ela sem proteção se ficar no quarto por um longo período de tempo. Se quantas pessoas contraíram a doença causada pela radiação causada pela pata do elefante e talvez até morreram, ninguém sabe ao certo. Esta misteriosa foto ainda existe aqui, tirada antes da conhecida foto de Arthur Cornell por um fotógrafo desconhecido. Alguns consideram que é falso porque o fotógrafo é desconhecido e nada se sabe sobre a foto. Os níveis de radiação devem ter sido muito altos na época, então só podemos esperar que, se a foto for real, o fotógrafo estivesse ciente e usasse roupas de proteção adequadas e só estivesse na sala por um curto período de tempo. É claro que há muito mais detritos radioativos nas ruínas da usina nuclear, e estalagmites e estalactites naturalmente radiantes derreteram através das paredes do edifício. Neste ponto também nos lembramos dos trabalhadores que trabalharam na primeira segurança de Chernobyl após o acidente do reactor e que anexaram o primeiro sarcófago. Muitas destas pessoas trabalharam nas condições mais duras, sem vestuário de proteção adequado, e sabe-se agora que alguns dos trabalhadores morreram devido à doença da radiação. A pata do elefante ainda é um claro memorial deste triste fato histórico.
Espero que esta pequena excursão ao mundo da radioatividade tenha fascinado você tanto quanto me fascinou. Só para lembrar que estou perto de atingir 1000 inscritos. Então, se você está assistindo a este vídeo e ainda não se inscreveu ou conhece amigos e parentes que são entusiastas da ciência, eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar a fazer com que o contador Geiger do YouTube mostre 1000 em breve. Obrigado, pessoal! Uma forma de energia muito diferente, mas potencialmente ainda mais destrutiva, dorme sob o Parque Yellowstone. Se o supervulcão lá subir, poderemos dizer adeus à civilização humana na sua forma atual. E, de facto, há alguma evidência de que em breve será a altura de ocorrer um surto. Mas a NASA elaborou um plano para nos salvar. Você pode descobrir tudo sobre isso e quando devemos esperar um surto no próximo vídeo. E se você quiser apoiar meu trabalho, então mime-se com as camisetas dos vídeos, buracos negros de pelúcia ou meteoritos reais na loja espacial. Cada compra me ajuda muito a continuar o canal. Caso contrário, eu diria até o próximo vídeo. Se cuidem, pessoal!